O dog do Reddit. Primeiro relato. Sou babaca por fugir no meio de um encontro com minha namorada para ajudar minha mãe? Olá, Reddit. Morador de longa data, postando pela primeira vez. Então, vamos lá. Eu, homem de 22 anos, estou namorando minha namorada Susan, nome fictício, mulher de 21 anos, há um ano. As coisas têm estado ótimas entre nós, pois mantemos uma boa comunicação. Estou postando isso 2 dias depois do aniversário dela, que também é o horário em que o incidente aconteceu. Gostaria de dizer que sou um cara muito romântico, e minha namorada pode garantir isso. Assim, para o aniversário dela, planejei uma programação de um dia inteiro com suas atividades favoritas, além de alguns extras que cutuquei aqui e ali, como levá-la ao cinema, ir ao Red Lobster, apesar de eu não gostar de frutos do mar, e um pouco mais. É nessa parte que minha mãe Cláudia, nome fictício, mulher de 42 anos, entra em cena. Devido a problemas médicos, ela é propensa a ter ataques epiléticos repentinos sem aviso prévio. Então eu e meu padrasto Robert, nome fictício, 52 anos, sempre estivemos atentos e cautelosos com isso, por isso estamos em contato pelo menos uma vez ao dia. Agora, minha namorada sabe muito bem disso e eu avisei desde o primeiro dia. Isso nunca a incomodou, e ela sempre apoiou a mim e a meu pai. Eu me aproximei dele e às vezes o chamo de pai, embora os ataques de minha mãe tenham atrapalhado nossos hangouts 1 ou 2 vezes antes. Estávamos comendo lagosta vermelha e estávamos no meio da refeição quando recebi uma ligação. Peguei o telefone porque era meu padrasto. Posso ser o idiota aqui, porque larguei tudo e saí correndo. Como todos vocês podem esperar, minha mãe teve um ataque e meu pai me disse para vir. Porém, quando cheguei, meu padrasto me disse que as coisas estavam sob controle e que foi apenas um susto, porque de repente ela se sentiu tonta, com vertigens e sua cabeça começou a doer. Achei que seria o fim, mas acabou sendo um verdadeiro ataque, pois ela começou a ter uma convulsão na sala e tivemos que levá-la às pressas ao médico. Demorou uns bons 30 minutos para ela se estabilizar e liguei para minha namorada para avisar que minha mãe estava bem e que, se ela quisesse, poderíamos retomar nosso encontro. Ela me disse que não queria mais, e que eu fui um idiota por deixá-la daquele jeito e estragar o dia especial dela, o que ela contou para as amigas, que me mandaram mensagens dizendo o quanto eu sou idiota. Então Reddit, eu sou o idiota? Ah. Apenas deixando claro alguns pontos. Quanto ao problema da minha mãe, ela faz isso sem avisar e pouquíssimas vezes com aviso. Posso contar nos dedos de uma mão a quantidade de vezes que ela nos deu algum tipo de aviso sobre seus episódios, sendo esta 4ª vez. O marido dela não consegue levantar nada devido a uma lesão relacionada ao trabalho antes de conhecer minha mãe, e não sendo má, ela se inclina um pouco para o lado mais pesado. Não deixei minha namorada completamente em branco, pois já havia lhe dado dinheiro como presente de aniversário, dinheiro que pretendo devolver, é claro. Lembrando que na correria, acredito que não falei nada para ela direito. Meio que apenas me levantei, falei algo rapidamente que nem sei o que foi, e já sai correndo para encontrar a minha mãe. A atualização. Olá novamente Reddit. Muita coisa aconteceu nos últimos dias e nem sei por onde começar ou onde está minha cabeça agora. Parece surreal agora. Muitos de vocês ficarão meio descontentes em ouvir isso, mas eu e minha namorada ainda estamos juntos. Peço desculpas a quem comentou, mas não obteve resposta, li cada comentário e levei-lhes o coração. Mesmo aqueles que ficaram mais ásperos comigo. Foi revelador, para dizer o mínimo. Isso me fez perceber muitas coisas. No mesmo dia da postagem original, mandei uma mensagem para minha namorada para conversar com ela. Ela me disse que estava na casa dos pais, então fui até lá e conversamos. Pedi desculpas por sair tão abruptamente sem ter certeza de que ela estava bem, mas eu não sabia de nada, já que foi assim que fui criado e o que me ensinaram. Ela disse que entendeu e pediu desculpas por me caluniar com seus amigos, mas só queria que sua opinião fosse validada. Ok, não é nada demais. Eu disse a ela se ela já se sentiu em segundo lugar quando se tratava de minha mãe e ela disse que sim. Isso estava me fazendo abrir cada vez mais os olhos para a situação em questão, conforme os comentários apontavam. Confesso que chorei um pouco e minha namorada me abraçou e me consolou. Fui dormir e na manhã seguinte me despedi para ir confrontar meus pais. Minha namorada insistiu em ir junto, mas entendeu quando eu disse a ela que isso era algo que eu tinha que fazer sozinho. Cheguei na casa dos meus pais e minha mãe me cumprimentou como se nada tivesse acontecido. Ela sentiu que algo estava errado quando eu não respondi e disse a ela para sentar e conversar comigo. Ela parecia realmente preocupada. Fui direto e perguntei abertamente se ela estava realmente doente, porque quanto mais eu pensava nisso, quanto mais me lembro dos comentários me chamando e do comportamento dela, mais estranho parecia. Ela realmente teve convulsões? Se ela tem convulsões, por que seu marido me chama em vez de uma ambulância? Salientei que, se fossem convulsões reais, como li online, ela seria agressiva conosco ou não teria ideia de quem ela é, onde está e por quê. Como alguns editores suspeitaram, ela não tem convulsões. Acabou sendo um movimento de controle do lado dela para me manter por perto e sob controle. Foi uma das piores sensações que já experimentei e realmente me deixou enjoado. Uma boa parte da minha vida foi construída sobre uma mentira. Você pode perceber a turbulência, a raiva, a tristeza, o choque, a decepção, tudo acontecendo comigo ao mesmo tempo. E então? Seu padrasto entrou. Só perguntei uma vez se ele participava disso, e ele não conseguiu me olhar nos olhos. Naquele momento, eu sabia que não tinha mais família, então fui embora.
No caminho para o trabalho, comecei a ser bombardeado com ligações e mensagens de texto dela, mas simplesmente a bloqueei e ignorei. Então é aqui que estou agora, nessa situação. Comentários sobre o relato. Estou realmente surpreso que a mãe dele aparentemente tenha admitido que estava inventando convulsões para controlá-lo. Eu teria presumido que ela iria dobrar a aposta e insistir que elas eram reais. Forçando a minha imaginação, só consigo supor que isso pode ter acontecido por ela ter sido pega de surpresa e no susto ter admitido tudo. Complementando outro comentário, acredito que para algumas pessoas mentir é tão simples quanto respirar, enquanto outras mentir chega ao limite, como se fosse grande demais para esconder. Acho que a mãe é a última opção. Sem mencionar que dobrar o que é uma mentira óbvia, além de evidências facilmente acessíveis, nota dos médicos, etc., é como dizer ao policial que você não está bêbado na estrada enquanto há garrafas de cerveja logo atrás do assento do carro enquanto eles têm um bafômetro que possa facilmente refutar sua mentira. Estranhamente, eu meio que esperava por isso. Eu conheci alguém que tinha convulsões que sempre pareciam convenientemente programadas para dias de teste quando seu namorado fazia shows com a banda dele e, portanto, não estava prestando atenção adequada nela. A maioria das pessoas não questiona as convulsões, o que é bom, 99% das pessoas não estão mentindo, mas quando o momento começa a coincidir com outra pessoa sendo o centro das atenções ou com outro motivo específico, já é para se suspeitar. Num primeiro momento pensei que a namorada era uma qualquer sem coração e que, mesmo sabendo que o OP tinha uma mãe nessas condições, não foi capaz de ter o mínimo de percepção e empatia para tentar entender toda a situação. E na sequência ainda foi xingá-lo para as amigas, nessa parte continuo achando uma infantilidade absurda. Mas no fim das contas, ela não estava tão errada. Coincidentemente ou não, foi através da conversa dela com o OP que eles perceberam algo estranho na situação da mãe dele. Concordo com o outro comentário. Felizmente ele descobriu sobre a manipulação. E isso também explica por que as ambulâncias nunca foram usadas. Isso acontecer no aniversário dela não foi uma coincidência, espero que ele olhe para trás e descubra por que os outros ataques aconteceram naquelas épocas. Conheço algumas pessoas manipuladoras e vitimistas com os seus problemas, mas essa mãe do OP as superou. Segundo relato. Eu acabei de descobrir que estou grávida depois de fazer sexo de vingança com o noivo da garota com quem meu ex-namorado me traiu. Olá a todos aqui do Reddit. Sei que esse é o título, mas dando um pouco mais de detalhes. Eu, mulher de 26 anos, acabei de descobrir que engravidei após fazer sexo de vingança com o noivo, homem de 35 anos, da garota, mulher de 30 anos, com quem meu ex-namorado, homem de 32 anos, me traiu durante o período de 2 anos. Meu ex e eu nos conhecemos quando eu tinha 20 anos, mas éramos apenas amigos até começarmos a namorar, há 2 anos e meio. Eu descobri no ano passado que meu ex estava me traindo basicamente durante todo o nosso relacionamento com uma garota que ele conheceu através de um amigo em comum. Eu terminei depois que descobri e contei ao noivo da garota sobre o caso deles, ele acabou rompendo o noivado depois que descobriu e ela parecia indiferente até perceber que o dinheiro do meu ex não era dele. Meu ex estava se exibindo com as coisas que eu dei a ele durante todo o nosso relacionamento com ela, chegando ao ponto de afirmar que a casa e o carro antigo que meu avô deixou para mim, eram na verdade dele. Não é algo de que me orgulho agora que penso nisso, mas permiti que meu ex pisasse em mim durante o primeiro ou segundo mês depois que terminei porque senti muita falta dele dinheiro e tentei fazer as coisas funcionarem, mas sempre era repreendida por meus pais e amigos quando eu corria até eles chorando depois que ele me transformou em um fantasma por ela. Eu não desisti dele oficialmente até que o ex-noivo da garota me mandou uma mensagem e me disse que ela estava rindo da minha cara com os amigos, sobre como eu era patética e como eu estava desesperada pelo meu ex, que nem dava a mínima para mim. Fiquei muito chateada e perguntei se ele estaria disposto a se encontrar comigo, porque eu sabia que se conversasse com meus pais ou amigos sobre isso, eles me dariam ainda mais sermões. Ele concordou e nós dois nos encontramos em um carrinho de comida aleatório, acabamos passando a maior parte do dia apenas explorando e conversando sobre como estávamos. Ele também me confidenciou sobre seu relacionamento com sua ex, eles se conheciam há 10 anos e gostavam um do outro na maior parte do tempo, eram amigos, mas ele não estava procurando um relacionamento porque ele era focado na escola. Ele decidiu dar uma chance a eles depois que ela dirigiu mais de 12 horas durante a noite até ele, porque eles conversaram ao telefone e ele disse que estava se sentindo indisposto e estressado com o quão vigoroso era seu cronograma de residência. Ela largou tudo para cuidar dele, ajudou a limpar sua casa e preparou algumas refeições caseiras para ele depois de descobrir que ele estava sobrevivendo com salgadinhos e café instantâneo nas máquinas de venda automática. Ele me contou em detalhes como nunca se sentiu tão amado e cuidado, como depois que ela fez isso por ele, ele decidiu que ela era a única, que se isso não fosse amor, então o amor não era real. Então, descobrir que ela estava traindo nos últimos 2 anos fez tudo se encaixar, ela estava adiando o casamento, dizendo a todos os seus amigos que estava tendo dúvidas sobre ele. Ele estava tentando convencê-la a ir ao aconselhamento de casal quando lhe contei que ela estava dormindo com meu ex. Eu me senti um monstro ao ouvir a história de amor deles e depois perceber que eles não tiveram um final feliz por causa do meu ex e eu baguncei minha cabeça. Continuamos conversando de vez em quando, verificando um ao outro e nos encontrando para uma refeição rápida de vez em quando.
Perdemos contato depois que a garota com quem meu ex me traiu de alguma forma o convenceu a aceitá-la de volta. Fiquei um pouco deprimida depois que ele me interrompeu, explicando que ainda estava apaixonado por ela e queria resolver as coisas. Descobri através de uma bisbilhotice na internet que meu ex também a traiu, e foi por isso que ela voltou para o ex-noivo. Alguns meses se passaram e as coisas voltaram ao semi-normal. Comecei a fazer terapia e estava prestes a voltar lá para experimentar o namoro novamente quando, perto do ano novo, recebi uma ligação do cara. Ele estava chorando e perguntando se eu estava disponível para conversar. É claro que disse que sim, e, preocupada, encontrei-me com ele em sua casa. Ele desabou comigo e me contou como encontrou ela e meu ex no quarto de hóspedes de sua mãe durante o Natal, quando ela o levou para uma rapidinha durante a movimentada festa de Natal de sua família. O inferno começou quando ele os encontrou no quarto de hóspedes depois de passar 20 minutos procurando por ela em todos os lugares. Bebemos um pouco e acabamos fazendo sexo. Ele se desculpou e me disse que foi um erro e que não estava no seu juízo perfeito, que só queria sexo de vingança, mas isso não o fez se sentir melhor depois. Tentei mandar uma mensagem platônica para ele algumas vezes para ver se ele estava bem, mas ele me bloqueou, então larguei e continuei com minha terapia e minha vida. Fui na semana passada para consultar meu médico, já que estava tendo cólicas fortes e para conseguir uma nova prescrição para meu controle de natalidade, tive que fazer um teste habitual para verificar novamente a possibilidade se eu estivesse grávida e fiquei muito surpresa quando deu positivo. Tenho estado sentada sobre esse novo conhecimento e pensando se devo contar a ele, não contar, ou se devo até mesmo manter a gravidez. Meu médico informou que, como ainda estou nos estágios iniciais, ainda corro um grande risco de perder espontaneamente, então não sei se deveria me preocupar com tudo isso, pois há uma chance de eu poderia perdê-lo, e então pareceria que eu estava tentando chamar a atenção dele ou algo assim, especialmente depois que ele deixou claro para mim que não se sentia mais confortável falando comigo depois que dormimos juntos. Não contei a ninguém e estou enlouquecendo porque não sei o que fazer. Primeira atualização. Muita coisa aconteceu desde minha postagem original. Sei que muita gente foi contra, mas passei pela gravidez e serei eternamente grata pelo meu lindo bebê. Originalmente, eu havia planejado não tê-lo, mas não consegui prosseguir com a consulta. Meus pais ficaram muito chateados comigo e toda a minha família me deserdou. Eu ouvi o que alguns de vocês disseram sobre avisar o pai, estarei me referindo a ele como Dave. Depois de muitas tentativas fracassadas de contatá-lo, decidi ir pessoalmente. Dave não ficou feliz quando apareci na casa dele, mas quando contei o motivo, ele concordou em falar comigo. Dave me contou que ele havia encerrado oficialmente as coisas com sua ex e não queria ter contato comigo porque eu era outro vínculo com seu passado com ela, mas ele estava disposto a tentar descobrir um plano de coparentalidade comigo se concordasse primeiro com um teste de paternidade. É claro que me senti um pouco mal com a parte do teste de paternidade, mas concordei, já que nós dois éramos apenas conhecidos que nos uniram devido ao nosso trauma. Tudo foi honestamente fácil durante a gestação, até que comecei a detectar alguns problemas, como meu açúcar no sangue e pressão arterial, o que preocupava por causa do diabetes gestacional. Depois de algumas noites em que Dave insistiu em dormir no meu sofá, pedi a ele que me ajudasse a levar algumas das minhas coisas para a casa dele, já que ele morava mais perto do hospital. Estou muito grata por ter decidido morar com ele quando fiz, porque entrei em trabalho de parto prematuro às 32 semanas. Estou muito grata por ter Dave e sua família como meu sistema de apoio. A mãe dele vinha e trocava com ele no hospital e me ajudava sempre que eu me sentia esgotada ou ignorada. Ela me ajudou tanto emocional quanto fisicamente e ficou ao meu lado. A mãe de Dave também me ajudou a lidar com minhas emoções quando tudo que eu queria era minha mãe. Ela e meu pai não tiveram contato comigo depois que decidi manter e ter meu filho. A mãe de Dave foi uma dádiva de Deus absoluta também porque ela é enfermeira aposentada. Ainda, ela me lembrava constantemente que nada foi culpa nossa e que ninguém fez nada de errado, apenas que todos enfrentam dificuldades na vida e esta seria uma que trabalharíamos juntos para superar. Um dos motivos pelos quais decidi atualizar é porque há cerca de 2 meses um amigo de Dave o convidou para tomar alguns drinks e eles encontraram sua ex-noiva, que mais tarde lhe mandou uma mensagem para dizer que se arrependia da maneira como eles terminaram e como ela ficou muito magoada quando soube que tínhamos um filho juntos, principalmente por ter ocorrido logo após o relacionamento deles. Dave não quis falar comigo sobre como se sentia e, quando perguntei, ele simplesmente me ignorou ou mudou a conversa para um assunto sobre nosso filho que ele sabia que iria me distrair. Percebi Dave se afastando de mim e como nosso relacionamento se tornou um pouco estranho e tenso depois do encontro deles e da mensagem dela, porque sei que ele ainda sente algo por ela e tenho medo de que ele possa se sentir preso comigo e com nosso filho. Também notei que o drama com minha família tornou Dave e sua família menos pacientes comigo e com meu filho. Durante o Dia das Mães, ouvi alguns membros de sua família fazendo comentários para Dave sobre eu estar no churrasco da família dele, e Dave apenas deu de ombros e disse que eu não tinha mais ninguém com quem passar o dia. Com a atenção que as coisas têm estado, tenho pensado em sair e voltar para minha casa. Fiquei com Dave na casa dele depois do parto, mas agora que nosso filho está um pouco maior e estou curada, quero devolver algum espaço a Dave para que ele possa começar a namorar novamente se quiser e devolver-lhe algum tempo de solteiro quando tiver nosso filho.
Quero encontrar uma maneira de abordar a minha mudança e de fazermos um plano de coparentalidade sem tornar as coisas mais estranhas ou possivelmente arruinar o relacionamento que tenho com Dave e seus pais. Não quero que eles sintam que não sou grata ou algo assim. Mas quero voltar ao trabalho e colocar minha vida de volta nos trilhos para poder suprir minha parcela de necessidades do meu filho e não querer depender da família dele mais do que o apropriado. Segunda atualização. Tenho tentado o meu melhor para não verificar meu telefone ou Reddit, pois estou honestamente um pouco sobrecarregada agora. Vou avisar a todos que conversei com Dave e ele era contra a minha mudança. Ele também não estava disposto a falar sobre a situação e como ele está agindo depois de encontrar sua ex e disse que eu estava trazendo à tona algo que não importa, já que estávamos conversando sobre eu querer me mudar. Não disse nada sobre o que ouvi durante o Dia das Mães e acho que não vou mencionar isso, pois me sinto muito mal por ser uma conversa particular, então acho que ninguém quis dizer nada de ruim. Durante nossa conversa, Dave me disse que talvez eu esteja apenas pensando demais ou reagindo demais e que não deveria tomar grandes decisões como me mudar. Ele também falou sobre como nosso filho é prematuro, ele preferiria que um de nós ficasse em casa como cuidador até ele completar 2 a 3 anos de idade para que ele pudesse conversar com seus colegas então, quando ele começasse a pré-escola, poderíamos voltar a trabalhar novamente. Mas eu sinto que ele está tentando me evitar desde a conversa, mas eu também poderia estar pensando demais como ele disse, mas depois de ler os comentários de alguém eu sinto que sou válido no que sinto, mas também não tenho mais certeza, eu quero fazer o que é melhor para meu filho. Eu sei que as pessoas já pensam que sou tão burra e que não deveria tê-lo tido, mas estou tentando ser melhor para meu filho. Sinto que ele é minha única família que resta e quero muito tentar fazer o que é melhor para ele. Comentários sobre o relato. Recebi uma chicotada só pelo título. E só pude pensar que eu estava ouvindo uma telenovela, se bem que, pelo menos nas novelas geralmente a protagonista principal sabe o que faz. Já esta não. Eu me pergunto quanto de sua atual imaturidade emocional se deve à sua família. Ela não parece ter sido criada com amor e carinho. Com base nas interações descritas, sua família deve ser desestruturada e inconsequente, já que não quiseram dar nenhum tipo de apoio para o bebê dela. Quero dizer, claro, ela não é muito madura, mas pelo menos está fazendo o melhor que pode tentando não perpetuar a toxicidade, com a qual foi criada, em sua vida com Dave e seu filho. Acho que poderíamos dar-lhe uma folga. Ela não é maliciosa, apenas ignorante. Ela quer melhorar, o que é mais do que pode ser dito pela maioria das pessoas nas histórias do Reddit. Ela está apenas fazendo o seu melhor com a mão que recebeu. E tentando fazer isso também, agora com alguma ética e com empatia. Desejo a ela, a Dave e a seu filho o melhor e espero que ela continue melhorando de forma geral. A OP cometeu alguns erros e não pensou muito anteriormente, mas agora, no presente, acho que ela deveria sair da casa de Dave. Sinto muito, mas o cara não está processando bem o seu passado ou sentimentos. Ele balança facilmente toda vez que sua ex aparece e isso agora pode afetar a OP e principalmente o seu filho. Sim, a história aí, mas cara, não faça alguém sentir que está se intrometendo e depois insista para que fique. Ele também deveria fazer terapia, caso ainda não tenha feito isso. Sim. É bastante óbvio que esse cara também não se importa com a OP do jeito que ela o quer. Ele e sua ex têm um apego tóxico. Ela não vai a lugar nenhum. Ela estará fora de suas vidas por um tempo, apenas. Assim, a OP tem que entender que eles não são realmente um casal ou uma família, mas eles estão mais para copais, como ela mesma mencionou antes. Bem, se entendi direito toda essa confusão, não houve necessariamente uma traição por parte deles. Pois ambos, após já terem sido traídos ou meio chutados pelos seus parceiros, acabaram ficando juntos e se envolveram por estarem carentes. Disso resultou um filho, e infelizmente mais uma criança que nascerá num lar não muito adequado. Esse tipo de situação e relato sempre me lembra da importância de pensarmos bem nas nossas ações, mesmo em momentos de tristeza. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.